João capítulo 15. Apocalipse 12, 17 diz assim: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua, o que, irmãos? Descendência. Quem são esses restantes, esse remanescente que faz parte da descendência da mulher, da igreja de Deus? Apocalipse continua dizendo e responde: são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E Apocalipse 14, verso 12, nas 3 mensagens angélicas, no final da terceira mensagem, o apóstolo João escreveu assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, as pessoas que são considerados na Bíblia como santos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Quem é a descendência da igreja de Deus, que foi fundada lá com Jesus Cristo, ali os primeiros cristãos? Nós sabemos que o povo de Deus já existia antes, né? Desde o princípio Deus sempre teve o seu povo, o povo no Egito ali, os israelitas, mas no Novo Testamento foi estabelecido o cristianismo, quando Cristo fundou a igreja cristã e dali, com os seus discípulos, os primeiros a conviverem com ele, começou o primeiro grupo de cristãos. Mas quem é a descendência desse povo? Somos quem? Nós, que guardamos os mandamentos de Deus e temos a fé e o testemunho de Jesus. Então, quem é a imagem de Deus que estará lá no céu com Jesus? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Amém? João capítulo 15, versos 1 em diante. Antes de ler o primeiro versículo, eu quero relembrar aos irmãos que, se vocês observarem o capítulo 15 de João, ele apenas menciona de uma outra maneira, de uma outra forma, o próprio Jesus menciona com outras palavras o que ele já havia dito aqui no capítulo 13 e também no capítulo 14. Em casa vocês podem observar com mais calma. O capítulo 15 de João é um resumo e uma repetição com uma outra análise, com um outro olhar, com uma outra visão, com uma outra analogia e explicação dos capítulos anteriores, dos 2 capítulos anteriores. Então vamos ler aqui João 15, verso 1 em diante. O próprio Senhor Jesus falou assim: eu sou o que, irmãos? A videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Nesse momento, Jesus estava fazendo uma menção aos textos do Antigo Testamento, em Isaías, Jeremias, Ezequiel, quando é mencionado ali a videira, e é mencionada a videira ruim, a vinha ruim, e também a vinha boa, a vinha do Senhor. E Jesus falou assim: eu sou a videira e meu Pai é o agricultor. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus, ele é o criador, ele é o agricultor. Foi ele quem plantou, foi ele quem criou, foi ele quem fez germinar, foi ele quem deu a vida. Porém, a Bíblia diz assim, que tudo foi feito por intermédio de quem? De Jesus, né? A criação do mundo foi feita por intermédio de Jesus e sem Jesus nada seria feito. A Bíblia diz também lá em Colossenses. Então, nós sabemos que Jesus, ele é a videira verdadeira. Se ele é a videira verdadeira, existem falsas videiras. E o próprio nome já diz, videira não é só a vide, não é só a vinha, não é só a planta ali, o pé de uvas, mas é, acima de tudo, a fonte da vida, porque o próprio Cristo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Versículo 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, irmãos, quem não dá fruto, perde a sua função. O ramo que está ali na videira, na vinha, no pé de uva, mas ele não dá fruto, ele serve para alguma coisa? Não, não serve, né, Sofia? Para nada. Olha, a vinha só serve para 2 coisas. Primeira coisa, para produzir alimento e bebida. Você come a uva, você bebe o suco da uva. Só serve para isso, isso é a primeira coisa, alimento e bebida. E a segunda coisa, combustível. Muito boa para ser combustível. Secou o ramo, pode usar ali, que é um combustível excelente. Então, só serve para 2 coisas. E aqui vem dizendo: todo ramo que estiver em mim não der fruto, ele o corta.
e todo o que dá fruto limpa para que produza mais frutos. O que é esse limpa aqui, irmãos? Podar. Vocês já viram ali, quando uma árvore começa a ter uns galhos secos, o que é que tem que acontecer? O agricultor tem que fazer o quê? Podar. Tem que cortar. E quando você poda os galhos secos, e até mesmo alguns galhos bons que precisam ser podados, o que acontece? A árvore começa a se encher mais, começa a ficar mais bonita e dá até mais frutos. E Jesus estava falando aqui diretamente dos discípulos, que era a primeira igreja cristã estabelecida aqui na terra. Jesus falou: olha, eu sou a videira e vocês, meus discípulos, são os ramos. Mas os discípulos precisaram ou não precisaram, irmãos, ser podados? Precisaram. Eles precisaram ser moldados. Algumas partes da vida deles precisaram ser tiradas, mudadas, deixadas de lado, para que eles pudessem se tornar quem Deus queria que eles se tornassem, para serem de fato a imagem e semelhança de Deus. E Ellen White diz algo muito interessante, irmãos, falando também aqui da fidelidade a Deus, que lá no céu só estarão pessoas que irão ter uma coroa, e nas coroas irão ter estrelas. Antes eu pensava assim, isso é invenção dos irmãos, onde foi que os irmãos tiraram isso? Porque eu via os irmãos falavam, não mostrava o texto. E aí eu estava lendo Eventos Finais, no começo da pandemia, no ano passado, e eu vi lá, ela falando de fato isso. Que ela recebeu uma visão de Deus, que só estarão no céu pessoas que terão coroas com estrelas, e as estrelas representam almas que foram ganhas por intermédio daquela pessoa. Cristo ganhou almas através de mim e de você. Se nós não estamos ganhando almas, será que nós estamos indo para o céu? Então, irmãos, os discípulos, precisaram ser moldados. E nós sabemos que existe um mandamento que se destaca, inclusive está no título da nossa igreja. Qual é o mandamento, irmãos? O 4º mandamento. Porque isso é o que distingue a nossa igreja, a igreja adventista, a igreja verdadeira, dentre outras doutrinas também, das demais. As outras denominações guardam até 9 mandamentos, mas não querem guardar o mandamento do sábado. Agora, lembrem, o sábado é apenas o selo. O selo era uma marca que identificava ali que algo era de propriedade de uma outra pessoa. Agora, quer dizer que para ser selado por Deus, para estar no céu, é só guardar o sábado e nada mais? Não. O sábado é o selo é a marca exterior que as pessoas irão notar e perceber, olha, aquele ali é de Deus. Mas por trás do selo é que vem mesmo a documentação completa ali, mostrando a quem nós pertencemos. E Ellen White diz que só estarão no céu aqueles que tiverem em sua vida o caráter de Jesus Cristo. Então, se não formos podados, se não formos moldados, se não formos quebrantados, limpos por Jesus, tirarmos os galhos secos da nossa própria vida, as coisas ruins da nossa vida, jamais veremos a alva, jamais daremos frutos que são vidas ganhas para o reino de Deus, que são estrelas em nossas coroas, e jamais viveremos no reino dos céus. Então, no versículo 2, diz que alguns galhos infrutíferos são cortados, a árvore tem que ser limpada para que produza mais fruto ainda. Verso 3, olha para a Bíblia. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus, irmãos, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. E quando nós temos um encontro com a palavra de Deus, ela começa a mudar, ela começa a limpar, ela começa a purificar, ela começa a transformar por completo as nossas vidas. Irmãos, e lendo aqui os comentários dos estudiosos a respeito dessa perícope, desse pedaço aqui da Bíblia, desse texto, é mencionado que aqui, quando fala de limpar, o próprio Cristo estava se referindo também a Judas, que foi podado, cortado de vez da vinha. Judas Iscariotes, o traidor. Versículo 4, diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em quem, irmãos? Em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Você já viu um ramozinho, um galhozinho? Tem galho que você põe na terra ali, e alguns tipos de planta, né, pega de galho, né? Quem mexe com planta sabe. Essa aqui pega de galho, cria uma raiz ali e pode até se desenvolver.
Mas a maioria das plantas, se você pegar só o galho ali e desvencilhar, arrancar, separar da árvore, da videira, o que vai acontecer? Vai secar, vai morrer, não vai dar frutos. Então, somente permanecendo em Jesus é que nós podemos, então, dar frutos. Verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito o que, irmão? Irmãos, fruto, muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Algo interessante é que Jesus estava fazendo menção aqui, principalmente àquela primeira igreja que estava surgindo ali no primeiro século. E esses frutos, especificamente, a gente menciona também, a gente usa a aplicação para pessoas que são resgatadas, pessoas que são levadas a conhecer o Evangelho, que são trazidas aos pés de Jesus. Pessoas com quem nós estudamos a Bíblia, pregamos para elas e elas aceitam e se batizam. Mas o texto original aqui, Jesus estava falando para a segunda geração de cristãos que viria. A primeira geração de cristãos eram ali os discípulos e as pessoas que conviveram pessoalmente com Jesus, que o viram face a face, que estiveram perto de Jesus, ao lado dele, presenciaram, viram e receberam os seus milagres. Ouviram ali de perto as suas palavras. A segunda geração, esses frutos a quem Jesus mencionava, eram as pessoas que não teriam contato direto com Jesus, mas através da boca dos discípulos iriam ouvir falar dele e iriam permanecer na fé. E algo interessante que nós vamos ver aqui no texto, que não são apenas os ramos que devem permanecer ligados à videira verdadeira, mas também os frutos. Adianta a gente produzir, a gente trazer frutos, ganhar pessoas para Cristo, e depois largar de mão, não cuidar, não regar, não aguar, não molhar, não cultivar, não cuidar daquelas pessoas e deixar que elas se percam e morram e sequem e sejam uma fruta seca ou podre? Resolve alguma coisa? Não. Então aí entra o papel da igreja acolhedora que nós estudamos ontem. A igreja acolhedora não é só a recepção, irmão, somos nós todos e nós temos essa missão de cuidar, manter, preservar as pessoas no caminho de Deus, na casa do Senhor nosso Deus. Se alguém não permanece em mim, verso 6, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Não é que Deus está falando assim, Jesus está falando, eu vou fazer tudo o que vocês quiserem só porque vocês estão me obedecendo, permanecendo em mim. Mas Ele está dizendo que irá fazer tudo para ajudar a conservar, a manter os frutos. E tudo que a gente pedir, Ele vai fazer sim, mas tudo que estiver em conformidade com a sua santa palavra. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, verso 10, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então aí está o segredo. Qual é o segredo para permanecer em Jesus? Obedecer. Quando você obedece a Jesus, você prova que você ama a Jesus. E quando você ama a Jesus, você permanece nele. E permanecendo nele, você permanece também no Pai. Uma coisa está ligada à outra. A videira também não pode viver sem um agricultor. Não pode existir sem um agricultor cuidando dela. Então, para estarmos ligados ao Pai, nós precisamos estar ligados a quem, irmãos? A Jesus. A palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E algumas pessoas usam essa aplicação de que Jesus é a ponte que nos liga ao céu, que nos liga ao nosso Senhor e Salvador, ao nosso grande Deus. Continue lendo o texto agora no verso 11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Verso 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Olha que desafio. Você já reparou? Jesus está mandando a gente fazer o que, irmãos? Amar. Mas não é amar do jeito que eu quero, nem amar quem eu quero da minha forma. Jesus falou assim, amem aos outros assim como eu vos amei. Esse é o maior desafio. Não é amar como eu quero, é amar como Jesus amou. É amar como Jesus amou. E para isso nós precisamos orar muito, nós precisamos de muito estudo da Bíblia, nós precisamos de muita consagração. Porque quando a gente vê no jornal
agrediram um idoso, estruparam uma criança, a gente se revolta. Tem hora que a gente deseja até a morte das pessoas, mas nós devemos amar como Jesus amou. E Jesus olhava as pessoas com um olhar de compaixão, com um olhar de amor, com um olhar de perdão, porque por todos ele morreu, por todos ele se entregou, mesmo que muitos o rejeitem, mas por todos ele deu a sua vida. Verso 13, ninguém tem maior amor do que este de dar a sua vida própria em favor dos seus amigos. Jesus entregou-se por mim e por você, por cada um de nós, como diz lá em João 3,16. Verso 14, vocês são meus amigos se fazem o que eu vos mando. A obediência, irmãos, é o segredo, a obediência à palavra de Deus. De nada adianta ler todo dia, orar todo dia, cantar todo dia e não obedecer e nada mudar em nossa vida. Verso 15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Quanto mais próximos nós estamos de Jesus, melhor será o nosso relacionamento, maior será a nossa certeza de salvação com o nosso Deus Pai. E não é, irmãos, apenas ser um servo ali prostrado, mas Jesus quer que você seja um amigo dele, uma amiga dele. Jesus quer caminhar ao seu lado, Jesus quer saber os segredos da tua vida, Jesus quer saber as tuas alegrias, mas ele também quer saber as tuas tristezas. Ele quer saber o que faz você feliz e realizado, mas ele também quer saber qual é a dor que corrói a sua mente, o seu coração, qual é o vazio que você tem, que só ele pode preencher. E Jesus pode te ajudar, se você colocá-lo como primeiro, único e melhor na sua vida, seu grande amigo. Verso 16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outro e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Não é só frutificar, irmãos, tem que fazer o fruto permanecer. Jesus nos designou para fazermos com que os frutos permaneçam. Já imaginou ganharmos tantas almas para Jesus e no final não ficar nenhuma na igreja? Nós tivemos um evangelismo no começo desse ano. Quantas almas foram batizadas, irmãos? 33. Foram 32 durante o culto, teve uma moça que chegou atrasada e depois que todo mundo já estava lá do outro lado no bazar, o pastor veio aqui e batizou ela sozinha e estávamos aqui um grupinho pequeno ao redor, cantando e louvando, presenciando o batismo. Agora, irmãos, a responsabilidade de ajudar com que esses frutos permaneçam é de quem, irmãos? Torne isso mais pessoal, diga assim, é minha. A responsabilidade é de quem, irmãos? É minha. A responsabilidade é minha. E eu pergunto, você como ramo que está ligado à videira, que é responsável por esses frutos, o que você tem feito para manter esses frutos, para que esses frutos permaneçam, irmãos? Nós vamos ser cobrados por isso. Continuando no verso 16, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Aqui em João capítulo 15, do verso 1 ao 8, Jesus traz a mensagem principal, e do verso 9 em diante, ele abre um pouco mais, ele explana um pouco mais sobre como permanecer nele, tá bom? Do verso 9 em diante é só a explicação ali dos primeiros versos. Verso 17, isto vos mando, Jesus repete, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então Jesus falou, olha, se eu sofri, por que vocês não irão sofrer? Se Jesus passou pela humilhação e pela cruz, por que nós não iremos passar por humilhação, por tribulações, por lutas e dificuldades nessa vida? Porém, Jesus não nos desampara. Ele continua e nós vamos ver a resposta para esse sofrimento aqui no final do capítulo. Pule agora para o verso 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim.
Verso 27. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Jesus falou um pouco antes, lá no começo do capítulo, que quem permanece nele, ele também permanece na pessoa. Jesus falou assim: desde o começo vocês estão comigo. Se nós estamos com ele, ele está conosco. E ele prometeu que mesmo que nós viéssemos a andar pelo vale da sombra e da morte, não precisamos temer mal algum, porque ele está conosco. Ele cuida de nós. Tenham bom ânimo. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, esse Jesus maravilhoso, ele nos prometeu o poder do Espírito Santo, como está descrito lá em Joel 2, 28 a 30, Mateus 3, 11, para que nós possamos avançar, pregar o evangelho do reino, anunciar a todo povo, a toda nação, tribo e língua, como está lá em Apocalipse 14, Mateus 28, Mateus 24, Atos 1, e também anunciar a sua breve volta, Mateus 24, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Jesus nos escolheu, irmãos, para sermos a sua imagem, mas nós só seremos imagem de Deus se nós permanecermos em Jesus. E permanecer em Jesus é amar a Jesus, é amar o seu semelhante, é cuidar, porque o seu fruto, você é um ramo, o seu fruto também tem que permanecer. E você tem que frutificar, você tem que buscar mais pessoas. E Jesus prometeu estar ao nosso lado em todos os momentos. Sabe por quê? Porque Jesus é a videira verdadeira, Jesus é o centro da história, Jesus é o advogado dos pecadores, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o Messias, o Emanuel, o Deus conosco, Deus forte, Deus conselheiro, Senhor dos exércitos, príncipe da paz, leão de Judá, Miguel que se levanta para batalhar e vencer por nós, Pai da eternidade, Deus Criador, Salvador, Redentor, Rei dos reis, Rei do universo, Senhor dos senhores, a pedra rejeitada de esquina, a rocha da salvação, o firme fundamento, a pedra lançada sem auxílio de mãos humanas, o glorioso Rei que está vindo para nos buscar, amém? Nesse momento, nós iremos ouvir mais um louvor com o Ministério Maranata. E se você deseja falar para Deus de todo o seu coração: Senhor, não importa quem eu fui, eu sei quem eu fui, eu sei quão miserável eu sou. Ou talvez você possa dizer: Senhor, eu já trabalhei muito na tua obra e eu quero continuar trabalhando. Diga para Deus de coração: Senhor, eu quero ser um ramo frutífero da tua vinha. Eu quero estar preparado para a tua breve volta. Eu quero subir para o céu contigo, Senhor dos exércitos, Deus poderoso. Eu quero morar nas mansões celestiais com Jesus. Se você tem esse desejo no seu coração, enquanto o Ministério Maranata canta, coloque-se de pé e nós iremos orar e entregar as nossas vidas nas mãos de Jesus. Amém? Oi, som. Oi, som. Oi, som. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. Mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar.
morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, Ouve, igreja. poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Amém. Atos, capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Feche os olhos, vamos falar com o nosso Salvador. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos amou de tal forma, de tal maneira, que o Senhor entregou a sua vida por nós. E é por isso que nós temos acesso ao céu, direito à salvação eterna. O caminho está aberto, Senhor, nós só precisamos trilhar, nós só precisamos permanecer no Senhor. E para permanecer nós precisamos obedecer. Nós temos que ter uma vida verdadeira de consagração. Não adianta vir aqui à frente, pregar, cantar, falar, fazer qualquer coisa aqui na igreja, estar cheio de atividades, ocupado, mas não ter o coração, a vida verdadeiramente consagrada ao Senhor. E é isso que nós queremos hoje, Senhor, que o Senhor venha podar a nossa vida. Vai doer, nós vamos sofrer, algumas coisas precisarão ser arrancadas, Senhor, tiradas do nosso ser, da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida, dos nossos hábitos, dos nossos costumes, mas isso é necessário para que possamos ser moldados conforme o caráter de Cristo e assim, Senhor, recebermos o Teu selo, meu Deus, recebermos a Tua marca e estarmos preparados quando o Senhor vier nas nuvens dos céus com muitos anjos, com poder e muita glória para nos buscar. E isso nos dá a certeza, meu Deus, de que subiremos contigo e habitaremos para sempre, onde não mais haverá nem morte, nem pranto, nem luto, nem dor, porque essas coisas já haverão passado e nós estaremos para sempre com o Senhor. Abençoa cada um de nós e as nossas famílias, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Que Deus seja louvado. Nós queremos agradecer ao Ministério Maranata por esse belíssimo culto de louvor que foi oferecido ao nosso Santo Deus. Queremos agradecer ao Grupo Cenas pelas belíssimas encenações e ao Ministério Jovem que esteve apoiando, dirigindo e coordenando todas essas atividades. Uma boa noite a todos, que Deus os abençoe. E nos despedimos cantando o hino Maranata.